Todos. Acredito que depois de 12 anos no Brasil, o meu português de Portugal esteja mais amaciado e todos entendam, mas se não, por favor, digam, porque no calor da exposição muitas vezes volta todo o sotaque de Portugal, tá? Nós conversamos ontem, junto com a Regina e a Fernanda, no sentido de fazer alguma coisa que contribua para este esforço que estamos fazendo, mas também que seja agradável de seguir e que não seja muito pesado. Eu diria logo à partida que, de acordo com o que os formadores combinaram, vão ter um texto pequeno de súmula que depois podem consultar e que, junto com todos os outros materiais, vos ajudam mais. Eu irei seguir um breve roteiro da nossa conversa, um pouco isso assim que eu vou apresentar, no sentido de depois de vocês também poderem colocar questões e a gente poder conversar juntos, tá, Karen? Tu pode projetar, por favor. Já está projetado, Mário. Obrigado. Então, eu dei a esta apresentação o nome ou o título de que vocês aí veem, de complexidade do conhecimento e do comportamento humano nas sociedades de risco, exatamente porque me parece que é aí que deve estar o foco nesta nossa conversa acerca de perigo, risco, etc. Muitos de vocês já tiveram contato com este debate, com a diferença entre ameaça, entre risco e perigo ou ameaça, com outras componentes que existem neste debate, mas eu iria um pouco tentar conversar sobre isso e integrando desde já em alguns aspectos que vão ser aspectos fundamentais, com certeza, do que as minhas companheiras de mesa de hoje vão abordar de acordo com o que nós conversamos, tá? E, para começar, eu ia-vos convidar a que... Podes passar, Karen, por favor. A que, para começar por abordar alguns conceitos base, ainda antes da questão do risco e do perigo e da gestão de risco, alguns conceitos básicos que são fundamentais para nós encararmos as coisas de uma outra forma e olharmos de uma outra forma. A complexidade, a incerteza e a emergência, que são termos que nós vamos agora de seguida abordar. Gostava, aliás, de vos dizer também, eu muitas vezes, quase sempre, nas apresentações presenciais, fazia questão de dizer que não estou transmitindo informação. Aliás, a informação não se transmite. Isso é uma paranoia que nós temos e que constitui até uma perturbação educativa terrível, porque nós não transmitimos informação nenhuma. Nós tentamos, quando muito, transmitir informação, mas a forma como cada uma das pessoas se apropria dessa informação transforma e, portanto, não há transmissão. O que há é troca de discurso ou o que seja, e então o objetivo máximo não é eu despejar um pacote de informação em ninguém, mas, invocando um pouco o que Bateson dizia, é provocar a diferença. Ou seja, eu só consigo reparar numa coisa se eu provocar uma descontinuidade, se eu mostrar que há uma diferença. Se eu passar o dedo numa superfície totalmente sem nenhuma diferença, é sempre a mesma superfície. Se ela tiver um pequeno declive, eu noto esse declive. Então, nesse sentido, a minha fala procurará ter a ideia, o desejo de provocar algum declive, no sentido de vos permitir confronto com outros olhares, com outras lógicas e aperfeiçoar a vossa perspectiva de atuação. Sendo assim, eu pedia que vocês vissem, é provável que alguns tenham visto, reveem, é provável que alguns tenham lido o livro, é provável que alguns tenham visto o filme. Eu convido-vos que agora observem durante alguns breves 2 minutos, suponho eu, ou pouco mais, o trailer do filme Ensaio da Cegueira, que foi realizado por um realizador brasileiro sobre o livro do José Saramago, e que depois nós aproveitássemos essa pequena reflexão para falar sobre as questões que nos trouxeram aqui, tá? Help! Help! Nothing.
To be honest with you, I've never experienced anything like this before. I just wanted to get your take on a bizarre case I saw today. What's the matter? I can't see. Somehow that patient infected me. That's impossible. Nobody goes blind like that. Morning, Minister. Some strange calls this morning. I need security at 18 ready. Ma'am, I'm gonna have to ask you to come with us. May I have those files, please? My fellow citizens, like so many of you, I have gone blind. We're in a state of crisis. They're gonna be here any minute. The decision to quarantine all those infected was not taken without careful consideration. Step down, ma'am. You're not blind. This vehicle is for the infected. No, you'll have to take me. Fine, have it your way. Hello? Hello? Can anyone hear us? Is my mom here? You'll never believe where they brought us. Is there any government or order? Chaos. Help me! Help me! Stop that! We're obviously all alone here. Who do you think you are, giving all these orders? I hereby appoint myself the King of War 3. We are taking over now. If you want to eat, you're gonna have to pay for it. You know we don't have any money. God is punishing us. This is what is happening. I can see. I think it's up to you to decide what we should do next. You can make a difference. You're afraid to close your eyes. Afraid to open them. If they won't give us food, I say let's get it ourselves. Everybody, please, please, stick together. You haven't eaten in 3 days. Oh, lady, I'll never forget your voice. And I won't forget your face. I see you. After all this time, I actually see you. Oh my God. Eu convido sinceramente quem não leu o livro ou não viu o filme, obviamente o livro é sempre uma realidade diferente do filme, mas o filme é excelente, que vejam. E porquê é que eu trouxe este pequeno vídeo? Se calhar todos já nos lembramos de que quando vimos vídeos de ficção, filmes de ficção, tipo o Contágio, na altura para nós era ficção. E hoje não é tão ficção assim. Ao mesmo tempo, este livro e o filme feito sobre o livro eles têm uma linguagem metafórica. O livro foi escrito em 1990 e tal, o filme em 2008 ou 2000 e poucos, não sei, Festival de Cannes de 2008, mas eles basicamente trazem uma linguagem metafórica que eu gostava de chamar a atenção. Nós não vamos obviamente ter tempo para falar de todo o filme, mas retirar algumas questões centrais. Primeiro, compreender que quando se gera uma situação como estas, e a metáfora é essa, uma das metáforas, em que toda a gente parece ser acometido de uma doença que se transmite, e neste caso é uma cegueira branca, e quando não se sabe muito bem como é que isso acontece, se gera um determinado ambiente propício a várias coisas. Obviamente que há aqui por trás a metáfora da cegueira de nós civilização cega, de nós seres humanos cegos, mas deixemos essa. Vejam que numa situação como esta, o que acontece é que todas as informações têm o mesmo peso. A gente não distingue mais o que é uma informação credível e o que é uma informação não credível. Tudo vale o mesmo. Ao mesmo tempo, é facílimo que numa situação como estas haja uma emergência imediata de conflitos, de intriga, de poderes absolutos, de salvadores, de possuidores da verdade, etc. E, portanto, eu deixo a cada um de vocês também o trabalho intelectual de encontrar em tudo isto as pontes para a nossa realidade. Mas o filme, a gente viu o trailer, traz também uma questão fundamental, que é a reaprendizagem da vida em sociedade. Ali é como toda a gente cega e sem estética, a gente redescobre outros valores. Como é que nós, sem contacto com os nossos amigos, com as pessoas que gostamos, sem abraços, sem beijinhos, vamos descobrindo outras coisas ou não vamos descobrindo outras coisas? Porque tem pessoas que descobrem e tem pessoas que descobrem a possibilidade de explorar os outros, como viram também no vídeo.
E, finalmente, também esta ideia de que quando se tem olhos, quando toda a gente é cego, ou se quiserem, quando não se tem a epidemia, quando muita gente está epidémico, o ter essa condição é uma dádiva ou é um fardo? Que possibilidade é essa de eu estar fora desse movimento mais massivo? Que responsabilidade é que isso me traz? O que é que eu posso fazer com isso? E isto tudo me leva a duas coisas fundamentais que eu queria conversar com vocês. Como digo, depois estou ao dispor, tenho o meu contacto para, em períodos de queiram mais alguma informação, mais algum material, além da breve sinopse que eu vou redigir para vos dar. Trazer-vos, enfim, à reflexão, 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, essa ideia, porque eu quero passar para aí, de que muito do que nós fazemos no mundo, seja numa situação pandémica, seja na nossa vida do dia a dia em casa, com os nossos filhos, com o marido, esposa, o que seja, sozinho, ele é baseado em percepções sobre as coisas que nós fomos adquirindo, que nós fomos, melhor dizendo, construindo. E essas percepções não são coisas sólidas. Essas percepções são líquidas ou gasosas, elas mudam-se e elas atingem formas interessantes que nos fazem ter comportamentos adequados e atingem formas bem difíceis de lidar que nos fazem ter comportamentos pouco adequados. Então, isso passa-se a propósito do risco e nós mais adiante vamos falar um pouco sobre isto. Mas também 3 questões fundamentais que eu vos trazia aí. O nosso mundo, o mundo das dinâmicas naturais e das dinâmicas humanas, é um mundo complexo. Quando nós tentamos reduzir esse mundo a A mais B, nós estamos a cometer um erro profundíssimo. Ninguém compreende, por exemplo, porque é que caiu o muro de Berlim. Não há nenhuma explicação para que num dia houvesse soldados armados prontos a disparar de um lado e do outro, e no dia seguinte as populações partissem o muro com martelos. Porque passou-se um conjunto de fenómenos complexos do ponto de vista social. E o que aconteceu, a queda do muro, é uma emergência. Ou seja, não é um somatório das coisas anteriores, é uma coisa nova que acontece. E isso passa-se, obviamente, nas nossas dinâmicas, nos sistemas naturais e nos sistemas sociais, e nós temos que ter olhos para ver que essa complexidade e essa emergência repentina de coisas novas nos leva a ter que atuar de uma forma diferente. Finalmente, no nosso mundo natural e social, a incerteza é um dado absoluto com que nós não podemos deixar de contar. E eu pretender que alguém, ou algum especialista, ou quem quer que seja, tenha a verdade e a certeza total, não existe isso, gente. Podem desencantar-se. Existe sobre todas as coisas a incerteza, que é a mesma incerteza que existe sobre a coisa fundamental que é a vida. Eu estou a falar aqui, eu espero estar vivo daqui a 10 minutos, mas posso estar morto. A incerteza é um dado absoluto das nossas vidas. Não é possível viver sem incerteza. E se eu não quiser lidar com a incerteza, eu não estou a viver, eu estou a fazer outra coisa qualquer. Então, compreender a complexidade dos sistemas, aceitar a incerteza e compreender as emergências são questões fundamentais, muito mais numa situação tão nova e tão, enfim, pressionante como esta da pandemia que todos nós estamos aprendendo a viver, mas para a qual não estávamos claramente preparados. Sim, podes avançar, Karen, por favor. Então a primeira questão é esclarecer um pouco essa diferença entre risco e perigo. Podes passar, Karen, por favor. Ou dito de outra forma mais complicada, perigo ou risco ou há outras coisas, são sinónimos, não são? E aí eu convidávamos muito rapidamente a ver um pequeno vídeo também, que é 1 minutinho, e já conversamos. Perigo e risco são palavras usadas muitas vezes como sinônimos, mas têm significados bem diferentes. Por exemplo, uma tempestade com raios representa um perigo quando observada de um lugar seguro. Mas ficar exposto a ela em um campo aberto representa um risco. E quando o assunto é segurança, saber essa diferença é fundamental. O perigo está sempre relacionado à natureza do elemento em questão, ou seja, é algo intrínseco a ele, como o fogo, que sempre vai representar um perigo.
Mas quando um perigo passa a representar também um risco. Risco está relacionado à probabilidade de um acidente acontecer. Ele varia de acordo com a exposição ao perigo, ou seja, o quanto você interage com um perigo sem os cuidados necessários, como pular uma fogueira, por exemplo. Quando usada com sabedoria e precauções de segurança, uma fonte de perigo, como o fogo, pode se tornar um risco aceitável e ser até muito útil. O importante é saber identificar e calcular o risco de se expor ao perigo. Aí você decide se essa equação vale a pena, ou seja, se o risco é controlável. Outro bom exemplo é um lago, que apesar de parecer tranquilo, também representa um perigo, mas só representa um risco se você entrar nele e não souber nadar. Com os agrotóxicos também é assim. Como toda substância química, eles representam um perigo. No entanto, a exposição pode ser controlada e não representará um risco para a sua saúde. Precisa usar equipamentos de proteção, seguir as instruções da bula, seguir o receituário agronômico, respeitar o tempo mínimo entre aplicação e colheita. Por isso, é muito importante avaliar o risco para se determinar as formas de uso corretas e, assim, diminuir os riscos relacionados a essa exposição. E é por isso também que seguir corretamente as instruções é fundamental para diminuir os riscos e, assim, garantir a segurança de trabalhadores e consumidores. Quando se trata de perigo, precisamos determinar a exposição para que o risco seja controlado e considerado aceitável. Então, gente, eu não fiz o vídeo. O vídeo está no YouTube. E o vídeo tem partes, eventualmente, até discutíveis. Mas volto ao que vos disse no início. O bom conhecimento não é o conhecimento pacífico. Que eu digo, e vocês repetem, O bom conhecimento é o conhecimento que se questiona, que se critica, que se interroga. Então, eu servi-me do... Podes passar, Karen, por favor. Eu servi-me do vídeo para vos chamar a atenção do seguinte. Atrás. Mais um atrás. Isso. Mais um. À frente. Então, reparem que aparece, e se vocês procurarem na internet, podem sentir-se perturbados porque aparecem várias definições de risco. Das empresas, os tecnológicos, da proteção e defesa civil, da linguagem da proteção e defesa civil. Mas não é assim tão complicado. Reparem, em primeiro lugar, aparece muitas vezes a palavra perigo ou ameaça, que vem lá da raiz inglesa do hazard e que basicamente alguns consideram igual e outros não. Outros consideram que o perigo é uma ameaça com uma probabilidade calculada. Tá? Ou seja, se quiserem, sismo é uma ameaça? É. Qual é a probabilidade de acontecer no Brasil? Aconteceu lá em cima, na Bahia. Ok, é um perigo, tá? Mas, de qualquer forma, muita gente nem trabalha com isto. Trabalha com ameaça e perigo como sinónimos, ok? Vocês sabem que essas duas olhares existem, mas, de qualquer forma, representam simplesmente o lado daquilo que pode ter um impacto. Então, quando é que o perigo e a ameaça se transformam em risco? Ouviram no vídeo. Quando se começa a ver a probabilidade de ocorrer um acidente e a probabilidade de haver perdas que se podem considerar intensas, tá? Todos os pesquisadores e estudiosos, digamos, no domínio do risco, mais do ponto de vista da proteção civil, que é o que mais nos interessa, insistem numa ideia que é o risco é composto exatamente pela ameaça, perigo, pela exposição. Esta componente é fundamental para o nosso debate. E a ameaça ou o perigo só se torna um risco se eu ou um conjunto de pessoas nos expusermos a ele. E a pergunta é como é que eu não me exponho, ou se quiserem, como é que eu diminuo a probabilidade de ficar exposto. Então, reparem, ameaça ou perigo, neste caso nós sabemos qual ela é de facto, as minhas colegas de mesa vão falar sobre isso bem. A exposição a ele determina que o risco se começa a formar e particularmente as vulnerabilidades. Ou seja,
Se além de eu me expor, eu me expuser de uma forma mais frágil, mais susceptível, eu estou a oferecer mais vulnerabilidades. Eu ou o ambiente. E do outro lado, o que é que pesa, de certa forma, para diminuir? São as capacidades que eu tenha ou as comunidades tenham para reagir e as competências que a gente possa também desenvolver. Então, reparem, risco é uma equação onde o perigo, a ameaça está incluído, mas não é um sinónimo, ok? Eu estou convencido que, facilmente, refletindo sobre isto, vocês são mais do que capazes de, no vosso papel de multiplicador nos municípios e nas escolas, trabalhar estas ideias com os professores, com os alunos, nos ambientes escolares e construir uma situação onde as pessoas entendam de que é que se trata, o que é a exposição, o que são as vulnerabilidades, como é que se podem diminuir. Sim, Karen, por favor. Então, ficará na vossa posse essa definição mais construída, mais arrumadinha que eu fiz, mas que basicamente é aquilo que eu vos acabei de dizer, tá? Podes avançar, Karen, por favor. Eu acho que a pandemia vou retomar um pouco do que disse no início e aproveitar isso que eu disse sobre o risco. A pandemia tornou claro algumas dessas fragilidades, vulnerabilidades, algumas que, particularmente quando nós estamos num ambiente de formação de conhecimento como este, eu gostaria de realçar. Em primeiro lugar, ela mostrou que as situações são complexas, como eu já disse, incertas, e que nós não estamos assim tão preparados quanto isso para lidar com a incerteza e com a complexidade quando ela é mais gritante, quando ela é mortal, como acontece no momento, ou pode ser mortal. Em segundo lugar, reparem que provou-se que, apesar de todos os elogios que a gente faz aos nossos sistemas, concretamente ao nosso sistema económico, e todos os gritos que haja de todos os lados, possíveis e imaginários, ideológicos, o sistema não é resiliente. O sistema não tem capacidade, não tem elasticidade suficiente para suportar um destes impactos. E por isso vocês ouvem, por exemplo, dizer em Portugal, agora, que o número de mortos aumentou, o número de infectados aumentou a níveis quase do tempo mais alto da pandemia, o primeiro-ministro dizer, não, a gente não pode fechar, eu não vou fechar tudo. Vocês convençam-se que são as pessoas que têm que compreender que isso porque, de facto, a própria resiliência do sistema e das nossas formas de organização económica, social, etc., não resistem a isso. Então, isso tornou-se claro. E, portanto, há dificuldades de governança no poder público, nas sociedades, e há dificuldades na resiliência social, que são conceitos que nós trabalharemos ao longo da formação. Ao mesmo tempo, nós vivemos um período também sui generis, que aparece também no ensaio da cegueira. Ao mesmo tempo que se atacam fontes tradicionais de informação, que teriam muitas críticas, mas são a garantia, uma vez que elas vão dizendo em que é que se baseiam, por muito deformadoras que sejam, proliferam uma mídia digital vagabunda, sem princípio, onde tudo vale tudo e tudo o que é dito é verdade, não se sabe de quem vem, pega-se numa fotografia do México e diz que é da China diz que é do México, enfim. Ao mesmo tempo, crescem alguns fenómenos de desconfiança face à ciência, aos cientistas, misturados com desconfiança face aos políticos, surgem sistemas alternativos explicativos, tudo é válido, voltamos à tal, toda a informação é válida, uma planificação total de tudo vale tudo, então é a mesma coisa, e todas as teorias de conspiração associadas. Reparem que só dou uma, e essa eu ouvi aqui no ambiente onde eu estou trabalhando no meu restaurante, que é, isto foi programado, foi a China que fez, despachou o vírus cá para fora, contaminou toda a gente, o PIB da China é que está bom, nós estamos todos ferrados, a China vai agora produzir a vacina, e eu não vou tomar a vacina chinesa porque a vacina tem um chip e por aí adiante. Não, e gente, entramos num ambiente absoluto de ensaio da cegueira muito aumentado. Entramos perfeitamente numa loucura total. E isso é aquilo que eu disse que vos ia tentar provocar alguns cortes de conhecimento no sentido de que se preocupem com o aprofundamento de tudo isto, ok?
Regina, Karen, por favor. Estamos já a caminhar para o fim. Eu dizia no início, a gente pode ter conhecimento sobre o que é perigo, sobre o que é risco, ler, estudar, mas muito depois se coloca, no caso, quando eu estou na prática, ele vai se colocar na forma como eu olho. Não é no conhecimento que eu tenho, é na forma como eu olho. E isso vai nos levar à percepção. Então, o último vídeo que eu vos convido a ver para depois a gente fechar a propósito da percepção e dar um fecho para eu dar aqui a palavra à Regina e à Fernanda, eu peço que vejam esse curto filme que era de uma campanha publicitária e simultaneamente ele descontrai, é um pouco, dá para rir um pouquinho, e depois sobre isso a gente vai falar para terminar da percepção e como é que isso tudo implica no entendimento do risco e fechar com a gestão de risco. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Eu penso que o vídeo também é interessante até para vocês utilizarem, porque ele mais uma vez desencadeia, ele é provocador no bom sentido. Reparem que nós não só não vemos muitas vezes aquilo para que estamos olhando, para que não estamos olhando, como nem sequer vemos aquilo para que estamos olhando. Um dos meus, enfim, domínios de reflexão grande e de aprofundamento, muitas vezes até mais para mim do que para outras coisas, é exatamente sobre o cérebro, sobre a mente, sobre os processos mentais, etc. E como isso nos ensina um pouco a importância de ter um outro olhar sobre as coisas, não é? Então, aproveitando este vídeo, reparem, ninguém viu as 21 mudanças. As mudanças ocorrem nas nossas barbas e nós não nos apercebemos delas. Mas não é só as mudanças. A gente às vezes olha para uma coisa e não a vê de uma certa forma. E agora trago-vos só muito rapidamente, antes de entrar nessa sistematização sobre a percepção, os resultados de um estudo não têm diretamente a ver, mas tem, que eu juntamente com outras pessoas fiz quando foi o desastre da Samarco. Quando eu fui a Mariana, a primeira vez, pouco tempo depois do desastre, eu encontrei uma população absolutamente solidária com quem tinha sido atingido. As pessoas abriam as suas casas, as pessoas brigavam com a prefeitura, porque a prefeitura já não conseguia aceitar mais dávidas, mas eu quero dar, coitadinhos, eu quero.
tá? Então, toda a percepção das pessoas era olhar para outras pessoas que foram atingidas por uma catástrofe e que estavam altamente marcadas por ela. Eu voltei 6 meses depois. Tem um artigo que eu publicamos sobre isso. Depois, se estiverem interessados, posso disponibilizar. 6 meses depois, o ambiente perceptivo era totalmente diferente nas mesmas pessoas. As pessoas que tinham saído das comunidades mais atingidas sentiam-se mal em Mariana, sentiam-se hostilizadas. As pessoas diziam para ela, olha aquele ganhou indemnização por morte da filha, já vai comprar um carro. Passam à frente de toda a gente, olha que incrível. Então vejam como é que é possível que as pessoas mudem as suas percepções tão rapidamente e tão opostamente. E o que significa que, por isso daí, eu desenvolvi um pouco uma reflexão sobre que as percepções são nuvens, são coisas que facilmente mudam ou não. Ao contrário, há percepções que as pessoas jamais mudam. Alguém disse que era assim e eu jamais mudo aquela percepção. Podes avançar, Karen, por favor? Então, sobre esta questão eu gostava só, muito rapidamente, depois teremos tempo de falar sobre isso se tem algum material. A percepção é uma formação de imagens mentais. Ou seja, não se pode confundir a percepção com a sensação em si. A percepção não é o cheiro, é o raciocínio que eu faço junto com emoções a propósito do cheiro. A percepção não é o tato, é o que eu retiro do tato, tá? E ela, portanto, corresponde já a um certo grau de sistematização, ela está perto da formação de conceitos, da aprendizagem conceitual, portanto, ela é uma forma de aprendizagem, ou seja, através da percepção eu vou aprendendo e consolidando ideias. E isso passa-se muito devido à atuação da memória. Mas a memória é algo de bem curioso, porque a memória tanto me dá para repetir, eu sei os meus números do RG, não, do RNE, do CPF, disto e daquilo de cor, mas a memória não é uma coisa assim, a memória é inexata. Aliás, se não fosse inexata, nós não vivíamos, porque a gente repetia num ambiente um pouquinho diferente o mesmo comportamento porque nos parecia ser o mais adequado. Então essa inexatidão da memória é fundamental, porque ela faz com que a memória não seja replicativa, ela é reconstrutiva. Então a percepção que nós temos das coisas está no meio de tudo isto. Como é que eu olho para a pandemia, para o vírus, para as medidas de segurança, que a Fernanda e a Regina nos vão falar a seguir, no início e agora, e no meio? E quando morre uma pessoa perto de mim ou quando não morre? E quando a mídia pega nos factos e os apresenta de certa forma? E quando não pega? Então, todo esse banho de discursos, de imagens, de vivências diretas ou indiretas, molda a percepção, e nós, pelo meio está o conhecimento, mas a nossa percepção sobre o risco é muito mais do que o conhecimento. Sim, Karen, por favor? Então, reparem que esse especialista de riscos, David Hopek, falou do conjunto de aspectos que, na opinião dele, afetam a percepção. E, portanto, vocês já estão a ver que é assim, mas eu sei o que é risco. Bom, mas isso interessa pouco. O que interessa é a percepção de risco que eu tenho e com a qual trabalho com outras pessoas e socialmente. Reparem que ele fala da confiança. A gente sente menos o risco quando confia na informação disponibilizada, quando confia nas pessoas que disponibilizam essa informação, quando confia nos mecanismos pelos quais essa informação é transmitida. Tudo isto foi abalado pela pandemia. Desde o início que se vive uma verdadeira doideira. Tudo é dúvida. O caixão estava sem ninguém, não era Covid, era aqui. Então, vejam quanto noção de risco essa desconfiança total gera. Segundo, a origem, que os psicólogos chamam muitas vezes, corresponde ao que os psicólogos chamam de locus de controle, ou seja, eu não percepciono como risco o eu estar de celular dirigindo,
Mas se eu vejo uma pessoa dirigindo, que safado, ele vai-me bater em mim. Então, esta questão de atribuir a causalidades das coisas para fora, o controle direto sobre o processo, eu tenho medo de andar de avião porque é uma catástrofe quando cai algum avião, mas eu não tenho medo de andar de carro, apesar de morrer mais gente a andar de carro, porque sou eu que vou dirigir o carro, eu controlo. A natureza da ameaça, particularmente parece haver uma certa tendência para que, por exemplo, eu não vejo como tão perigoso apanhar sol, porque é uma coisa natural, mas uma coisa tecnológica eu já vejo. O escopo, as coisas assustadoras são mais vistas como riscos do que a condição crónica. Eu estou a dizer isto porque o tsunami, o terremoto, ou mesmo a pandemia, mas eu vejo isso como mais risco do que eu ter problemas, por exemplo, de diabetes ou de tensão alta, que já por si me levavam e que obviamente numa situação desta desequilibram. Tomada de consciência por proximidade, ou seja, a minha percepção muda quando alguém perto de mim foi atingido, esteve entubado, morreu. Quando não aconteceu, eu acho que, enfim, talvez até nem esteja acontecendo. O impacto pessoal, que está relacionado com isto também, as ameaças invisíveis são mais difíceis ou difíceis de entender, também alteram a percepção de risco. O pavor, os eventos que evocam medo. Eu falei ali, vou corrigir depois. O maior ou menor impacto, a incerteza, tanto na comunicação das coisas, como noutros aspectos, a familiaridade, a especificidade, por exemplo, vejam porque é que é muito forte tudo o que existe sobre o Covid, começa a aparecer a história. A mãe tinha tantos anos e tinha um filho e morreram com 10 horas de diferença, e ela tinha uma criança e por aí vai. Quando eu dou um nome às coisas, dou um número, etc., isso fica mais pesado do ponto de vista do risco. E fatores de diversão. Reparem que eu percepciono e dou-vos o exercício de vocês pensarem até que ponto isto é útil. Só vou pegar no último. Reparem como é fácil eu até usar uma máscara num contexto de rua ou num local onde eu vejo para ir para um restaurante ou o que seja, mas quando eu associo a isso a diversão, os bares abrem, eu estou com os amigos, gente mais nova a beber um copo, eu esqueço a máscara, porque está associada a prazeres. E o prazer mexe com regiões subterrâneas do cérebro, primitivas, e leva-nos a comportamentos diferentes. Terminando isto, outros autores falam muito, além de todos estes fatores, no seguinte: visão do especialista. Reparem como isto é importante para nós. Fulano que é bom, é um médico bom, é um especialista, é isto, é aquilo, disse que era assim, que era perigoso, que não era perigoso, que a máscara... Então eu vou seguir o especialista. Não quero discutir, o especialista disse, eu acredito. O viés da confirmação. Há um estudo muito interessante com pessoas sob a pena de morte. E eles escolheram 2 grupos. Um a favor da pena de morte e uma contra. E deram aos mesmos grupos provas contraditórias. Os Estados Unidos, em estados que apesar da pena de morte não tinha diminuído o número de crimes e vice-versa. O que é que aconteceu? Pensam que algum grupo mudou opinião? Não. Cada grupo reforçou a sua opinião. Os que eram contra ficaram mais contra e os que eram a favor ficaram mais a favor. Ou seja, o que é que eles fizeram? Cada um piscou nas provas que lhe foram dadas aquilo que interessava para reforçar o seu ponto de vista. E fechou-se mais no seu viés de confirmação. E finalmente a pressão social. Se eu estou com 10 amigos e deixa-te disso, já nem vai haver máscara agora, e eu não digo nada, eu sinto-me pressionado, enfim. Por aí adiante tem uma matéria aqui para pensar, sim, vamos acabar, que eu já estou a falar há muito. Regina, Karen. Ok, trouxe-vos isso eram 2 coisas que eu tinha escrito em 2014 nesse congresso. Na altura eu dizia, não assumir o risco constante resultante da interação com os outros significa total isolamento, pelo menos uma não vida coletiva. Mal eu sabia que em 2020 significava que nós éramos obrigados a não interagir com os outros, a cair no isolamento social e até mesmo assim ter que ter uma vida coletiva. Vejam quais são as nossas próprias armadilhas da reflexão. Eu fui buscar isto, E contudo aí,
eu já falava nesse contexto que a gente pode diminuir as vulnerabilidades face a essa interação com micróbios, etc., lavando as mãos. Então reparem, também como o eu descobri que falava disto de uma outra forma, que agora eu falo neste contexto, nos prova também essa questão da forma como nós nos apropriamos e usamos o conhecimento. Sim, Karen? Podes ir? Então, terminando, normalmente em termos de proteção e defesa civil, não como instituição, mas como atitude, reparem que nós não temos muito isso, mas há países como o Japão que a defesa civil não é uma instituição, nem há. A proteção e a defesa civil é a ação conjunta de todos os cidadãos, organizados com todas e articulados com todos os poderes. Nós temos uma parte que é mais gestão de risco, prevenir, mitigar no sentido antes, porque não é a mitigação que estamos a falar agora, vamos falar nisso no curso, e preparar-se, e outro que é a resposta ao desastre e a recuperação. Sim, podes andar para o seguinte. De uma forma mais complicada, deixo-vos isso, vocês analisarão depois, e chamar-vos a atenção desde já que estes bonequinhos vão ser interessantes para quando a gente lá mais adiante na formação refletir exatamente sobre a fase em que estamos, que é uma outra mitigação, uma mitigação já em plena resposta, e ver todas as transformações que estão ocorrendo e interiorizar todo esse processo. Então, este ciclo de gestão de risco é um pouco como é que eu posso prevenir o risco. Nós não prevenimos a Covid. Como é que eu posso reagir ao que acontece? É na fase em que estamos, é numa fase de gestão do desastre. Mas compreender estes processos, mas vamos chegar a uma fase de prevenção outra vez, quando evoluirmos desta situação, sim? Sim? Ok, podes passar essa, depois as pessoas veem, e acho que acabei, não é? Sim? Sim, sim. Sim, professor Mário, eu acredito que sim. Acabei. Então tá, gente, terminando. Mário, eu estava aqui lambiscando e me embucei. Não, tranquilo. Terminando. Este era o propósito e o que na nossa conversa sugeriu de vos trazer. Eu também espero que ele permita que a Regina e a Fernanda insiram agora aqui as valiosas contribuições delas sobre o problema em si. De qualquer forma, nós depois vamos dialogar. Eu também sou biólogo, então espero que tenha servido para alguma coisa. Até breve, tá? A gente fala depois.